Bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática do quinto ano. E o tema desta semana vai ser critérios de divisibilidade, ou seja, quais são as características necessárias para conseguirmos dividir um número por outro determinado número. Vou então começar-vos por dizer quais os critérios de divisibilidade por 2, ou seja, quando é que um número, por exemplo 10, é considerado divisível por 2. Há algumas estratégias, de acordo com o número em si, há alguns truques que nós podemos saber para saber se é então divisível por 2. E o truque é exatamente o seguinte: se o algarismo das unidades, portanto no número temos um número em que tem algarismo das unidades, dezenas, centenas, milhares, etc. Isto se não for um número decimal. Vamos, por exemplo, pegar aqui no número 10. O número 10 tem aqui o dígito das unidades e tem aqui o dígito das dezenas. Ou seja, o número 10 é divisível por 2? É divisível por 2? Fica a questão. Sim ou não? Ser divisível quer dizer que o resto terá de ser 0. É divisível por 2, sabemos que o resultado dá 5 e há resto de 0, portanto é divisível por 2. Ou seja, se o número... E como é que vocês... Qual é a estratégia que vocês podem utilizar? Se o número 0 for... o número das unidades, quero dizer, for 0 ou par, neste caso é 0, se este número for 2, 4, 6 ou 8, se for 0, 2, 4, 6 ou 8, o número das unidades, por exemplo, se for 138 unidades, dezenas, centenas. Este número é par, logo este número é divisível por 2. Esta é a estratégia que vocês podem utilizar. Depois temos critérios de divisibilidade para outros números. Por exemplo, para os critérios de divisibilidade por 3. O número natural, daqueles que nós já explicámos como é que serão, é divisível por 3 se o resultado da adição dos seus algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, o número 242. Qual é o resultado da adição dos seus algarismos? Será 2, 4, mais 2. 2 e 2, 4, mais 4, 8. Dá este resultado. Será que o 8 é divisível por 3? Não é divisível por 3. Então, 242, neste caso, não é um número divisível por 3. Esta é uma maneira de vocês verem. Por exemplo, se fosse um número 243, vou pôr agora 243, seria 2 mais 4 mais 3, que daria 6, 7, 8, 9. O 9 é divisível por 3. Ou seja, o número 243 já será, então, um número divisível por 3. É um dos critérios que vocês utilizam para saber se por 3 somam as unidades mais as dezenas mais as centenas, e para saberem se é por 2, verificam se o número de unidades é par ou se é 0. Depois temos mais alguns critérios de divisibilidade por outros números. Temos por 4, por 5, por 9 e por 10. Vou aqui abordar também mais algumas características de divisibilidade por alguns números. Por exemplo, critérios de divisibilidade por 5. Vou colocar aqui divisibilidade por 5. Para ser por 5, o algarismo das unidades tem de ser ou 0 ou 5. Por exemplo, 1055 ou 2327. Neste caso, as unidades é este algarismo. Este é um número divisível por 5, porque se as unidades é 0 ou 5, este é um 7, nem é 0 nem é 5, por isso não é. Isto para ser divisível por 9. Agora, em vez de escrever, vou-vos explicar um pouco relativamente aos critérios de divisibilidade por 9. Será se o resultado da adição dos seus algarismos também for divisível por 9. À semelhança do que acontece com o 3, a estratégia é a mesma, somar os algarismos, mas aqui o resultado que der, vocês têm de ver se é divisível por 9 e não por 3, no caso de critério de divisibilidade por 9.
Relativamente ao critério de divisibilidade por 10, para terminar, ele será então divisível por 10 se o algarismo das unidades for 0. Por exemplo, 10, 20, 100, 1000, 1 milhão, 500 mil, ou seja, se o algarismo das unidades for 0, ele é então divisível por 10. E desta forma temos então aqui alguns truques e regras para vocês saberem como é que, se é possível saber, algumas estratégias então para saberem se o número é divisível por determinado número. 2, 5, 3, 9, 10, etc. Com essas estratégias vocês conseguem então saber de uma forma mais prática e mais rápida que aquilo que se quer em matemática, resolver os problemas de uma forma rápida e, acima de tudo, eficaz. Obrigado pela vossa assistência. Este foi mais um vídeo, 6º vídeo, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!